Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. Vocês conhecem a teoria de Carl Rogers? E é justamente sobre ela que a gente vai falar. Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e tamo juntos. Só vamos! Pessoal, Carl Rogers, é importante a gente observar algo bem importante. Em relação ao seu nome, pode ser que apareça apenas teoria rogeriana, teoria de Rogers e por aí vai. Então, o que você vai levar em consideração? Carl Rogers, norte-americano. Eu quero que você observe muito bem a questão relacionada às questões humanistas. Porque quando a gente fala de Carl Rogers, nós temos sim um psicólogo que se preocupou muito em colocar a pessoa como centro. Ou seja, ele nasceu nos Estados Unidos, morreu nos Estados Unidos, graduou-se em História, se dedicou muito à psicologia educacional, foi onde foi o seu doutorado, tornou-se presidente da Associação Americana de Psicologia em 1958. Além dessas informações, é importante a gente levar em consideração que em 1964 ele ganhou o prêmio de humanista do ano. Além disso, é importante a gente falar que a sua teoria é humanista. Quando a gente fala de humanismo, a gente tem sim Carl Rogers, mas nós temos também Paulo Freire. Ou seja, o seu objetivo maior sempre foi uma terapia centrada no cliente. E por que ele não colocou paciente? Porque para ele, paciente tinha uma ideia de alguém doente. Então ele preferiu falar e sempre falou terapia centrada no cliente. A sua teoria é chamada de teoria da personalidade centrada na pessoa. Então a pessoa, ela é o centro. E aí vocês vão ter que guardar essa informação para poder não errar questões importantes. Esse é um dos assuntos que mais são cobrados. Vale lembrar que quando a gente fala centrada no aluno, a gente leva em consideração sim a pedagogia liberal renovada não diretiva, que nós temos como principal teórico Carl Rogers. Além disso, a gente vai observar alguns conceitos essenciais e Carl Rogers sempre se preocupou com o aluno com uma certa liberdade, porque para ele as questões psicológicas são mais relevantes do que as questões sociais e pedagógicas. Por quê? Porque quem tem algum problema psicológico tem mais dificuldade para poder digerir, evoluir em determinados assuntos. Então é importante a gente tratar essas questões psicológicas para depois evoluir mais. A sua teoria, ela fundamenta a tendência não diretiva. Professor, o que significa a tendência liberal, tendência pedagógica liberal não diretiva? Significa que durante o processo de ensino-aprendizagem pode ser que o aluno ele tenha algum problema psicológico e aí a gente precisa resolver esse problema para depois voltar a focar nas outras questões. Significa que a gente não vai ter uma direção exata. Não existe um caminho singular, único e proposital. Existe sim questões relacionadas a um fazer pedagógico do qual a gente trata a pessoa como centro e daí a gente observa algumas questões que podem estar atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem. Ele sempre falou de aprendizagem auto-iniciada, autoaprendizagem, autorrealização, autoavaliação, socialização, pleno desenvolvimento. Por quê? Porque o seu foco sempre foi a pessoa como centro. Então a aprendizagem duradoura abrange a pessoa como um todo, um sentimento e intelecto. Além dessas informações, a gente precisa saber quais são os pilares relacionados à teoria de Carl Rogers. Na sua prova, pode aparecer pilares, qualidades, características, o que nós temos de base, de fundamento, de informações essenciais, quando a gente fala da teoria rogeriana. Então, a primeira informação é a consideração positiva incondicional. Professor, o que é isso? Só o fato de você ser um ser humano já é suficiente para eu, como professor, me colocar no seu lugar, perceber que você pode evoluir, crescer e chegar ao pleno desenvolvimento. Empatia é a capacidade que a gente tem, eu como professor, tenho a capacidade de me colocar no lugar do aluno, ok? Então, quando a gente fala de empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, perceber suas emoções, perceber se existe algum problema para poder ser resolvido e por aí vai. E congruência, o que eu falo tem que ter sentido. O aluno ele tem que sentir firmeza no que eu estou falando. Então, por exemplo, professor, eu quero passar no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Parabéns. Aí eu vou e falo para você, eu já passei nesse concurso 8 vezes. E aí?
Você confia em mim? Aí você vai falar, olha, tem sentido o que ele está falando. Por quê? Porque se ele já chegou onde eu quero chegar, então o que ele está falando tem sentido, tem congruência, é autêntico, ok? Aqui nós temos as 3 ideias fundamentais. Aí, em relação a essa teoria, vamos fazer alguns exercícios. Olha só. Um dos elementos que caracterizam a terapia centrada na pessoa, de Carl Rogers, é a aceitação do valor de uma pessoa pelo simples fato de ela ser o quê? Humano. O simples fato de ser humano, a gente leva em consideração, a gente chama de consideração positiva incondicional. E o item está o quê? Certíssimo. 2. Para Carl Rogers, a função do terapeuta na abordagem centrada no cliente consiste em, na medida do possível, perceber os sentimentos do cliente por meio da imersão em um processo empático. Mais uma vez, falou na teoria rogeriana, sua teoria humanista, a gente leva em consideração a parte da consideração positiva incondicional, a empatia e a congruência. Então, olha só que interessante, apareceu aqui um processo empático, além de aparecer a abordagem centrada no cliente. E o item de número 2, ele está o quê? Certíssimo. 3. O ensino embasado nas ideias de Carl Rogers é centrado no professor. Errado. Não é centrado no professor, é centrado no aluno, ok? Em que a gente se coloca no lugar do aluno em uma postura não diretiva, porque se tiver algum problema psicológico, a gente vai resolver, para só então depois se preocupar com os problemas sociais e com os problemas pedagógicos, ok? Transmite conhecimento, favorece o aprendizado do aluno e o item está errado. 4. O inspirador da pedagogia não diretiva foi Freinet? Não, Freinet, pedagogia o quê? Libertária, ok? Libertária. Quem foi o inspirador da pedagogia não diretiva? Carl Rogers, vocês já sabem. Segundo Carl Rogers, caberia ao educador desenvolver a autonomia do aluno e a responsabilidade pelo seu próprio processo de aprendizagem. Essa ideia ficou conhecida como não diretividade. Então, olha só, o educador, ele desenvolve a autonomia no aluno e a responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem. Então, significa o quê? Que o aluno, por meio de um processo, ele vai observar se ele precisa resolver alguma demanda ou não, e aí, por meio dessa responsabilidade, por meio dessa autonomia, por meio dessa autoiniciação, ele vai sim compartilhar algumas ideias e a não diretividade ela acontece dessa maneira, ok? Então, o educador ele vai desenvolvendo a autonomia do aluno. Por quê? Porque a gente tem uma certa liberdade, uma autorresponsabilidade, autoiniciação. E o item está certíssimo. 6. Carl Rogers é o inspirador da concepção liberal renovada progressivista. Errado, ok? Por meio da ênfase nos processos de desenvolvimento, a concepção liberal renovada progressivista, a gente tem Maria Montessori, a gente tem John Dewey, a gente tem Piaget, a gente tem Jean-Yves de Crowley, a gente tem Jerome Bruner. São todos simplesmente teóricos, autores que a gente trabalha na renovada progressivista. Além de, por exemplo, Emília Ferreira, ok? Então é importante a gente observar todas essas questões e não Carl Rogers, porque Carl Rogers, ele fundamenta a concepção ou tendência, né, liberal, renovada, não diretiva, ok? Então, vou colocar aqui para vocês aqui, liberal, renovada, não diretiva. E o item está o quê? Errado. 7. A autenticidade é uma das características importantes da teoria de Carl Rogers, sendo que o professor deve exercer o papel facilitador do processo de aprendizagem. Perfeito. 8. Carl Rogers propôs processos de ensino com base no estabelecimento de uma sequência rígida de etapas a serem seguidas pelo professor, no exercício do papel facilitador da aprendizagem. É uma abordagem não diretiva, então ela não é rígida. Se ela não é rígida, em determinado momento do processo de ensino-aprendizagem, pode acontecer alguma coisa, por exemplo, um problema psicológico, e a gente precisa dar uma ênfase. O item está o quê? Errado. 9. Rogers defende uma educação centrada no aluno. Certíssimo. Então, vocês vão guardar. O aluno, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem, ok? 10.
No campo das teorias de aprendizagem, a teoria humanista, guardem, tem como Carl Rogers, seu maior representante, perfeito. Suas ideias decorrem principalmente de sua longa experiência profissional como psicólogo, terapia centrada no cliente, e o termo humanista se baseia na visão otimista do homem, defendida por Carl Rogers. Visão otimista é a consideração positiva e incondicional. Basta ser humano para que eu comece a trabalhar algumas ideias essenciais e faça com que o aluno ele seja importante. Então eu considero ele e ele aprende, ok? E o item tá o quê? Certíssimo. Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham evoluído um pouquinho mais. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Se inscreva no canal para poder ficar por dentro e assistir outros vídeos. Forte abraço e até mais.